Olá, você! Chegando com mais uma edição das últimas do PB Desporto. Edição essa que a gente vai abordar a eliminação do Flamengo da Copa Libertadores da América. Uma eliminação que, aliás, uma classificação que era tida como muito difícil, mediante o Flamengo ter perdido o primeiro jogo no Maracanã por 1-0 para a equipe uruguaia e da forma que perdeu, fazendo talvez o pior jogo do Flamengo na temporada, ou seja, em 2024. E o Flamengo partiu para cima, como era de se esperar. Eu acho que apenas talvez apenas em 10, iria ver o jogo de uma outra forma. Ou seja, o Peñarol se defendendo, com a vantagem que tinha do empate, tentando sair nos contra-ataques, sabendo que estaria enfrentando a equipe muito técnica, que o Flamengo, apesar de estar no ano que deixa a desejar, isso é mais do que comprovado, é uma equipe com jogadores técnicos que podem decidir, mesmo com a ausência de tantos jogadores, mesmo diante, né, das contusões todas que teve, e, claro, já teve o retorno aí de alguns jogadores, de um número considerável de jogadores, mas a verdade é que o Flamengo partiu para cima, tentando sufocar a equipe do Peñarol, mas, no entanto, claro, com um time fechado do Peñarol, mas o Flamengo teve espaço, sim, para tentar o chute, os jogadores não riscaram. Ficaram sempre tentando dar um toque a mais, tentar colocar, achar uma melhor posição para o chute, para o arremate. Porque que o time do Uruguai iria se fechar, iria jogar ali com a linha de 5, fechando ao máximo, isso é uma questão óbvia. Mas o Flamengo faltou arriscar mais. Só que o Flamengo perdeu, na verdade, essa classificação, né, num jogo que na segunda etapa já foi mais na base do desespero, tentando fazer o gol de qualquer maneira. O meu tempo do Flamengo foi melhor, sem dúvida alguma. Depois, uma questão também muito comentada hoje, porque o Tite, muita gente fala, não, mas o treinador sempre sabe tudo, ele, a gente não pode opinar. Podemos opinar, sim. Claro que ele é que conhece os jogadores ali no dia a dia do treino, mas certas coisas são visíveis, certas coisas são claras. Ele colocou ali o Gabigol, por que não colocou o Alcaraz, um jogador de reconhecido talento, chegando agora ao clube? 20 milhões, a contratação mais cara do Flamengo. Um jogador que chuta muito, tem essa característica, num jogo que é importante fazer o gol, e o Tite simplesmente descartou colocar o jogador na segunda etapa. O Flamengo conhece essa eliminação num ano, repito, que está muito complicado, um time que tem um elenco forte, mesmo com todos os problemas. Aliás, é bom a gente aqui deixar claro também que todas as equipes do futebol do Brasil tiveram ou continuam a ter problemas de lesão. O Flamengo, claro, foi um caso à parte, né? 11 jogadores, um time, algo que a gente aqui no canal PB Desporto sempre cita. O Flamengo teve um time inteiro de jogadores lesionados, mas muitos já voltaram, é claro, tem o Pedro, tem o Cebolinha e o Vinha só no ano que vem, jogadores fundamentais. O Cebolinha estava na melhor fase da carreira dele, o Pedro talvez também é a sua melhor fase, fazendo gols, o artilheiro do Brasil em 2024, artilheiro do Campeonato Brasileiro ainda. Ou seja, quando a gente analisa o futebol, como qualquer outro segmento, na minha opinião, a gente tem que analisar de forma mais ampla, colocando várias questões que acabam, de forma direta ou indireta, somando para, no caso do futebol, o resultado no campo de jogo. Eu coloquei aqui as lesões, né, que, sem dúvida alguma, não podem ser deixadas de lado, porém, com o elenco que o Flamengo tem, um elenco com tantos jogadores de nível técnico elevado, o Flamengo conseguiu ainda assim fazer bons jogos, como foi na Copa do Brasil. Que o Flamengo vai bem, sejamos sinceros, o Flamengo vai bem. Eliminou o Palmeiras, no jogo no Maracanã fez uma partida talvez uma das 3 melhores do Flamengo do ano. No jogo com o Bahia, que eliminando também a equipe baiana,
fez o jogo do Maracanã, o jogo da volta, uma ótima partida, ou seja, 2 jogos de alto nível, com o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. Né? Também fez um ótimo jogo, mas tomou um gol no final. Sempre aquele problema do Flamengo tomar muitos gols, que é outra questão que vem sendo muito forte nesse time do Tite. O Flamengo do Brasileiro, de fato, agora vai participar para tentar chegar na melhor colocação, para garantir uma vaga independente da Copa do Brasil, tentar uma vaga à Libertadores, manter-se ali entre os 4 primeiros, ou na pior das hipóteses, entre os 6. Mas a verdade é que o trabalho do Tite no Flamengo está longe de ter um padrão. O Flamengo não tem um padrão. Aquele padrão, ok, no estilo do Tite, né, com ênfase na defesa, no setor defensivo, ou seja, com uma defesa forte e consistente. No Flamengo a gente não viu isso, porque o Flamengo toma gol em praticamente todos os jogos, tem sido a tônica nos últimos jogos do Flamengo. E a questão também, a gente pode colocar, né, dos problemas extracampos, que isso também eu acho que é fundamental. Muita gente, às vezes, quando vai analisar um time, pensa só no time. Não é também, a gente não pode também, aquilo que eu digo, né, separar. Não, é só o problema extracampo. O problema extracampo começa dali, toda a situação começa dali. Porque o Flamengo tem um dirigente como o Marcos Braz, que não é um profissional, entendeu? Não é um profissional do futebol, não tem um curso na área de gerência do futebol, não é um profissional, é um voluntário, é um amador a exercer uma função. Mas quando o Flamengo foi campeão em 2019, 2020 até, com Jorge Jesus e tudo mais, ninguém falava mal porque estava ganhando, né? Mas, uma hora, os problemas internos, as atitudes equivocadas, elas virão à tona. O Flamengo deveria, sim, ter, isso há muito tempo já, um gerente de futebol, uma pessoa especializada nessa área, com formação na área. E aí vem aquele embate, né? Qualidade de elenco vezes um projeto desportivo sólido, algo que o Flamengo nunca teve. O Flamengo, nos últimos anos, ficou caracterizado por ter times fortes, jogadores de alto nível, com a situação financeira do clube muito boa. Dinheiro não é um problema no Flamengo, é o time que mais arrecada, não apenas no Brasil, mas na América do Sul, mais de 1 bilhão e 200 milhões por mês. Entretanto, não tem um projeto desportivo sólido. E tudo isso começa por ter um departamento de futebol amador. Enquanto o Flamengo, agora já foi dito que o próprio Landim já comentou isso, que a partir do próximo ano, ele ganhando, vai ter o departamento de futebol, vai ser profissionalizado, vai ser profissional. Né? A verdade é que o Flamengo ele está profissionalizado em todos os setores, menos no mais importante, que é o departamento de futebol. Então, tudo isso que ocorre, quando a gente analisa, volto a dizer, qualquer assunto, e agora analisando o futebol, nesse caso, o Flamengo, você tem que colocar todas essas questões que estão envolvidas, direto ou indiretamente, fazem parte desse contexto. Agora, o Flamengo, falando em termos de futebol, falando no campo, tem apenas a Copa do Brasil, vai pegar o Corinthians na fase de semifinal da competição. O Corinthians, que é bom lembrar, vem com a equipe agora com melhor qualidade, com as contratações, está jogando bem, continua em 2 frentes, Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil. Ok, lá no Brasileiro, está lá embaixo, ameaçado ainda, mas o Flamengo só resta a Copa do Brasil para pensar num título. Agora, até que ponto
uma possível conquista de Copa do Brasil vai apagar um ano do Flamengo comprometido, sobretudo, por uma Libertadores que foi muito ruim. O Flamengo jogou a Libertadores do início ao final em baixo nível, porque na fase de grupos mesmo foi um dos times que teve menor pontuação. Na fase seguinte, ok, pegou o Bolívar jogando fora de casa, é sempre complicado, mas aí chega com o Peñarol, faz aquele jogo no Maracanã pífio, uma partida muito ruim do Flamengo, que acabou sendo decisiva para a equipe uruguaia jogar por empate no segundo jogo, o Flamengo não conseguir chegar a pelo menos um gol que levaria a decisão da vaga às semifinais dos penais. Então a situação é essa, são as consequências, como eu havia dito no short mais cedo, do Primeiro Desporto, que tudo isso gerou e pode gerar ano de eleições do Flamengo. O senhor Rodolfo Landim deve estar preocupado agora, né? Porque com essa campanha, com essa eliminação da Libertadores, e o Flamengo, apesar do elenco, volto a dizer, tido como o melhor do Brasil, talvez da América do Sul, não vem em campo justificando o elenco que possui. E aí, volto a dizer, todas essas questões apontadas precisam ser colocadas quando a gente vai fazer essa análise do futebol. O Flamengo que volta a campo no final de semana com o Atlético Paranaense, situação do brasileiro, na minha opinião, o Flamengo vai brigar para chegar na posição melhor. O título, né, a briga pelo título, sem dúvida alguma, fica apenas entre Botafogo, com 56 pontos ganhos, Palmeiras na cola com 53, e o Fortaleza com 52. Eu até coloco Botafogo e Palmeiras como os dois com mais chances, né, de brigar, mas jamais descartando o Fortaleza, que apesar de ter tomado agora 4, né, de 4 para o Corinthians no jogo da volta, 3 gols, levou 2 no jogo da ida, jogando em casa, pela Copa Sul-Americana, é uma equipe que tem bons jogadores, tem um ótimo técnico, e pode, sim, por que não, sonhar ainda com a disputa do Brasileirão. O Botafogo, sim, esse vem com uma equipe muito sólida, passou sufoco também, passou. Aliás, pegando agora o gancho aqui do Botafogo, dá para a gente perceber isso nos jogos. No segundo tempo, o Botafogo, nos últimos jogos, tem caído de produção, e tem muito a ver com o aspecto físico, aquela forma intensa do time jogar também. O Luiz Henrique tem sempre, nos últimos jogos, tem sido substituído. No último jogo, inclusive, com o São Paulo, teve até que ir para o hospital. Agora, é uma equipe que contratou muito bem na janela de transferências, gastou mais de 60 milhões em contratações, tem um ótimo técnico, ou seja, não é à toa está aí nas semifinais, a pegar o Peñarol, que eu já considero o Botafogo com grande favoritismo. Seria uma grande surpresa o Botafogo se eliminar. Futebol tudo é possível? Pode, mas o Botafogo, pelo momento que vive, líder do Brasileiro, classificado para as semifinais da Libertadores, tem todas as possibilidades de avançar para a final da competição e também, é claro, para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. A gente vai voltar ainda nessa sexta-feira com a nossa edição Resenha da Bola. Eu, Antônio Júnior, direto aqui ligando da região do Porto Norte de Portugal, no Brasil, Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Robinson Lessa, direto de Penedo, Alagoas. Convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima.